chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Encerrando o mês de setembro, encerrando o itinerário de fé, segundo o livro do Deuteronômio, que tem como tema Abre a tua mão para o teu irmão. Hoje nós celebramos aqui o quinto encontro. E o quinto encontro tem como tema Escolhe, pois, a vida. Leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está nos céus para que digas: quem subirá ao céu para no-lo buscar e no-lo fazer ouvir para que o observemos? Não está tão pouco do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar para no-lo buscar e no-lo fazer ouvir para que observemos? Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha, que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia: perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la, ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um dos textos do livro do Deuteronômio, na minha opinião e na leitura que eu tenho feito, eu acho que este capítulo é um dos capítulos mais bonitos do livro do Deuteronômio. Porque o texto coloca para nós, e colocava para o povo de Israel e coloca para nós todos hoje, a necessidade que nós temos de guardar os mandamentos, mais do que guardar os mandamentos, de viver os mandamentos do Senhor Deus. E a exortação é firme nesse sentido, porque os mandamentos estão gravados no coração de cada ser humano, para que ninguém possa dizer que está lá em cima, que está embaixo, ou que está longe e, portanto, usar como desculpa de não poder vivê-los. Ele está bem perto, segundo diz o livro do Deuteronômio.
Ele está bem perto. Ele está dentro do teu coração. E esta exortação, portanto, esse terceiro discurso de Moisés para o povo de Israel, nos faz a gente perceber isso também. Porque nós podemos ser tentados de achar que os mandamentos de Deus para a nossa vida são impossíveis de vivê-los. Então a gente acaba deixando de lado, porque a gente acha que são impossíveis de vivê-lo, ou porque a gente acha que é para nós uma proibição, ou então uma série de proibições e que nós não damos conta em colocar em prática na nossa vida. E o livro do Deuteronômio, logo nesse texto que nós ouvimos do capítulo 30, a partir do versículo 11, ele nos coloca justamente o contrário. Os mandamentos estão gravados em nosso coração. Eles foram gravados em nosso coração justamente para que a gente não dê desculpas de dizer que é impossível ou que é, então, uma lista de proibições. Mas é um jeito concreto de amar a Deus e de sentir e de experimentar cada dia de novo e cada dia com mais profundidade o amor de Deus por nós. Observar os mandamentos, que segundo o livro do Deuteronômio está dentro do nosso coração, nos coloca neste movimento de resposta. Isto é a resposta que nós damos a Deus que nos ama. Por isso nós então somos convidados a vivenciar esses mandamentos. Como eu disse, eles não estão longe. E aí, justamente compreendendo a profundidade e a atualidade desses mandamentos, é que nós somos convidados a obedecer. Obedecer nos mandamentos o próprio Deus. É disso que vem a nossa opção de vida, a nossa opção de escolha. Deus coloca diante do seu povo e também diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolher estes mandamentos e viver os mandamentos do Senhor Deus, sendo fiéis ao Senhor Deus nos seus mandamentos, nos traz para nós a vida. E se nós optamos em não vivê-lo porque achamos difícil, porque achamos complicado, nós estamos optando pela morte. Escolher os mandamentos significa escolher pelo próprio Deus. Não escolher os mandamentos significa rejeitar o próprio Deus na nossa vida. Então, é uma resposta de amor. Deus nos ama. Por isso fez uma aliança com o povo de Israel e continua fazendo uma aliança conosco. Viver, portanto, esses mandamentos é justamente escolher a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida é obedecer os mandamentos. Por isso, uma das palavras fortes que aparece no livro do Deuteronômio, escuta, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Aí, a partir disso vem a compreensão. Por que então não se deve buscar outros deuses? Aquele que vive os mandamentos, que escuta os mandamentos do Senhor Deus no seu próprio coração, não há necessidade de procurar outros deuses. Por quê? Porque vai se convencer, a partir dos mandamentos e a partir da vivência dos mandamentos, que o Senhor Deus é um só, é o único, e que não tem outro além dele. É a Ele que nós devemos amar, é a Ele que nós devemos adorar. Aquilo que nós traduzimos hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, que no livro do Deuteronômio está desta maneira: amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Colocar Deus em primeiro lugar. Somente quem coloca Deus em primeiro lugar é capaz de viver os mandamentos e é capaz de adorar o Senhor como sendo o único. Nenhum outro merece lugar, nenhum outro merece espaço no coração do homem, como não merecia no coração do povo de Israel. Também no nosso coração é preciso que nós identifiquemos qual o lugar que Deus ocupa de verdade
em nosso coração. E a partir dessa identificação, a gente fazer a nossa opção de escolha. Escolher por aquilo que é Deus. Não é só pelas coisas de Deus ou pelas graças, pelos milagres que Deus pode realizar, mas escolher pelo próprio Deus. Essa deve ser a nossa escolha. E essa deve ser a escolha de todos aqueles que se colocam a caminho, vivendo a continuidade da aliança que Deus firmou com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. É este o convite, então, que nós vivenciamos durante o mês de setembro do ano de 2020. Somos convidados a viver a cada dia melhor os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos não estão longe, eles estão dentro do nosso coração, para que possamos então, através destes mandamentos, nos relacionar com o próprio Deus. Que Deus nos conceda a graça da perseverança, que nós não desistamos de segui-lo e de viver a aliança que ele propôs com cada um de nós. Como resposta ao seu amor, sejamos fiéis à aliança que ele propôs a cada um de nós, vivendo os seus mandamentos. Que o Senhor Deus nos ajude, nos faça perseverantes e desça sobre você a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava